e vamos entrar nos temas. Eu Uhum. peguei aqui pela ordem alfabética alguns dos verbetes, e eu acho que amor é um tema interessante em Uhum. Agostinho, né? E eu queria saber o que é que nós podemos destacar da abordagem de Agostinho, o que Agostinho fala sobre o amor. Então, esse aí é um verbete muito legal. É, Agostinho vai é, redefinir amor em bases completamente cristãs. Amor não é paixão, né? As paixões são desordenadas e pecaminosas. Elas nos puxam para baixo. O amor delineado por Agostinho é aquele amor que é dedicado primeiro a Deus, como o maior ser. É um amor totalmente voltado para Deus, mas um amor também que é, é dividido para o próximo. E esse amor, ele é sacrificial, um amor que se dá. Então, você tem algumas citações aí bem bacanas, algumas até provocadoras, né? Ama e Uhum. assim não poderás fazer senão bem. Ama e faz o Essa que foi. quiseres, né? Meu peso é Uhum. o amor. Deus Uhum. só pode ser amado pelo Espírito que ele nos concedeu. Então, você Olha. encontra aí várias citações muito bonitas, muito poderosas de Agostinho, que ampliam essa noção do amor que é dedicado primeiro a Deus, que é voltado primeiro a Deus, e depois é um amor que se espalha para outras criaturas e para a própria criação também, né? Uhum. Por Não, exemplo, muito interessante. pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura, sem amá-la por tua causa. Ó amor que sempre ardes e não te xingo jamais, ó caridade, meu Deus, inflama-me. Esse é outro ponto, né? Deus é o supremo amor, né? O dom Uhum. maior de Deus é o próprio amor. Então, quando o ser Sim. humano ama Deus sobre todas as coisas, ele é banhado nesse amor que vem do próprio divino, né? Essa frase eu já tinha ouvido também e ela é extremamente impactante, né? Uhum. Eu acho, inclusive, que eu tive contato com ela, se eu não estou enganado, a partir de alguma obra do Jonathan Edwards, ele Sim, falando sobre esse sentido. Porque sim, pensa, né? O que ela significa? A ideia de que amar algo em si mesmo nos faz amar a Deus inadequadamente, né? Nós não estamos amando a Deus como foco. As coisas não exatamente. devem ser fins em si Uhum. mesmo, mas nós devemos amar nossa, é fantástica essa frase. Sim, é verdade, verdade. E quando a gente fala aqui ainda na letra A gente tem também o termo apologética. Eu Uhum. peguei esse termo porque Agostinho, como você mesmo destacou no início, se envolveu em algumas polêmicas, não do jeito Uhum. ruim que às vezes a gente vê hoje na internet, né? Mas no sentido de realmente defender a fé, que Uhum. precisava ali ser firmada, estabelecida em seus fundamentos em alguns pontos. Uhum. E ele foi um apologeta, então ele foi um defensor da fé. Uhum. Nesse sentido, o que é que você poderia destacar para a gente nesse verbete? Olha, antes, né, Agostinho defendeu a fé, vindicou a fé contra alguns movimentos da sua época. Por exemplo, ele foi logo converso, foi um apologista de primeira hora contra o maniqueísmo, né, Uhum, e também formas ah, residuais de gnosticismo, né. Ele uhum, também entrou em embate contra o donatismo, que buscava uma igreja pura, radicalmente pura, em oposição à igreja católica ou cristã da sua época, né? Um uhum, tipo de rigorismo extremado de vida cristã. Agostinho também vindicou a fé diante do pelagianismo, né? Ele não foi o primeiro a digladiar com o pelagianismo. Jerônimo, antes dele, já estava desafiando o pelagianismo, mas acabou que Agostinho ficou vinculado como o campeão da doutrina da graça contra o pelagianismo. Mas alguns pontos uhum, interessantes que o leitor vai encontrar aqui nesses verbetes é a junção de fé e razão, né? A razão é importante, não tanto para confirmar a fé, mas para fazer calar ou convencer os adversários. E isso é um ponto interessante. Agostinho nunca tratou como inimigo pessoas, ele sempre tentou ganhar pessoas para a fé cristã, para o cristianismo. E do outro lado, Agostinho vai valorizar muito o papel da autoridade.
o que a gente pode chamar de tradição apostólica. A tradição apostólica, preservada na única Santa Igreja, ela é a autoridade final de toda controvérsia. Então, os dogmas têm que ser feitos mirando a tradição cristã prévia, a tradição dos apóstolos. Toda inovação é uma ruptura, de acordo com Agostinho. Então, Agostinho não só vai dar muito valor à autoridade da Escritura, mas, do outro lado, a tradição, e aqui a gente tem que entender, a tradição como resumo daquilo que é mais importante dado na Escritura Sagrada, não pode ser desafiada. A teologia é feita dentro dos limites dessa tradição. Então, para Agostinho, o pelagianismo, o donatismo, para ficar em duas heresias surgidas dentro do cristianismo antigo, elas têm que ser rejeitadas, porque essas duas heresias são perversões e são rupturas com a tradição cristã mais ampla. Excelente. Ele realmente contribuiu muito nessa área da defesa da fé, e por isso que esse é um tema que me chama a atenção. Semelhantemente, o outro tema que eu queria destacar, o outro verbete que eu queria destacar aqui, tem a ver com algo que está muito atrelado a Agostinho. Você estava até falando no início, que é a questão da sexualidade ou da castidade, o tema em específico, o verbete específico sendo a castidade. O que Agostinho fala sobre a castidade? O que é que nós podemos destacar a respeito desse tema tão relacionado à vida dele? Então, popularmente, se caricaturiza o drama de Agostinho como se ele fosse, na juventude, um viciado sexual, e aí ele experimenta uma conversão dramática que o ajuda a mortificar os desejos sexuais. Ledo engano, né? Quando a gente lê Confissões, o que a gente vai descobrir, a vida de Agostinho não era nada diferente da média de um cidadão romano descrente, pagão, né? Ele vai se coligar com a concubina, que ele nunca menciona o nome dela, ele vai ficar unido a ela praticamente metade da sua vida, antes da conversão, né, pelo menos 15 anos ele fica coligado com ela, ele vai ter um filho com essa mulher sem nome, vai ser Adeodato, vai ser seu companheiro primeiro aí de diálogo cristão, né? Um filho que ele demonstra muito amor e muito orgulho pelas capacidades intelectuais e espirituais dele, né? Ele morre cedo também, deixando Agostinho sozinho, né? A mãe dele vai morrer um pouco depois da conversão dele, e ele acaba ficando meio sozinho no mundo, né? Por assim dizer, seus vínculos consanguíneos todos cortados, né? Mas o fato é que, quando ele fala de castidade, ele está mirando um grande problema da sua época, que era uma sociedade viciada em sexo. E o que ele vai propugnar aqui é que o cristão também tem os desejos sexuais reordenados após a conversão. Então, em alguma medida, ele vai apontar o caminho do celibato como uma via que deve ser seguida pelos cristãos, principalmente aqueles que vão se dedicar ao ministério cristão, para se dedicar totalmente ao ministério cristão. Mas, do outro lado, Agostinho não vai ter uma visão, por assim dizer, feia do sexo. Jerônimo, o pai da igreja contemporânea de Agostinho, né, que vem antes de Agostinho até um pouquinho, né, ele tinha uma visão bem complicada de sexualidade, mesmo entre cristãos. Agostinho, o que ele vai mirar de um lado, ou a vida celibatária, ou o casamento como antídoto para a promiscuidade sexual. Então, ele vai ter também uma visão bem elevada do casamento, apesar do que há um leve tom, né, nas obras dele, quando ele trata da matéria, de que a vida de castidade dedicada ao Senhor será uma vida superior e preferível àquela de uma pessoa que se dedique à família, né, que tem que dividir a atenção entre a causa divina e a família. Sim, sim.
Interessante ver essa visão dele. Tem uma frase, inclusive, que é bem conhecida também das de Agostinho, né, na página 132 do livro, que é: dá-me a castidade e a continência, mas que não seja para já. Né? Essa é uma das frases mais conhecidas sobre o tema. Né? Isso é dito aí Mas, na conversão dele, né? Porque sim. ele acaba abandonando a mulher sem nome, a concubina, Uhum. e a mãe dele acaba levando a fazer um contrato de casamento antes da sua conversão, né? Com uma moça de boa família, já que Uhum. Agostinho estava se tornando popular em Milão, como professor de retórica, alguém ligado à corte, mas nesse Uhum. ínterim, Agostinho ele vai ter uma nova amante, não a concubina Uhum. antiga que ele abandonou, né? Mas ele vai Uhum. arrumar uma amante enquanto não chega ao casamento, o que também não é nada escandaloso para aquela altura. Mas Uhum. quando Agostinho começa a prestar atenção nos sermões de Ambrósio, começa a fazer sentido na cabeça dele. Os vínculos entre Antigo e Novo Testamento, a continuidade entre Antigo e Novo Testamento, a ideia de aliança, né? A ideia de eleição. Ele já tem uma compreensão intelectual de que o cristianismo é verdadeiro, mas ele não consegue se voltar de forma afetiva total ao cristianismo. E aí, nessa luta, ele vai orar, né? Me dá a castidade, Uhum. mas ainda não, né? Que ela seja protelada um pouquinho, até que ele vai ter a experiência da árvore lá, do Tolelede, que a gente já mencionou. Sim, sim, muito interessante. Agostinho tem histórias muito interessantes. Né? Sim, sim.